Saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, mais um tema especialmente desenvolvido para o nosso autoconhecimento na prática. Dentro do assunto mentalismo, hoje nós vamos falar sobre as ferramentas mentais superiores. Eu te convido a acompanhar a playlist para que você possa ver os vídeos anteriores que são complementares a essa sequência de estudo que estamos trazendo no canal. Sejam todos muito bem-vindos e vamos ao nosso estudo de hoje. As ferramentas mentais superiores. Nós somos programados para sentirmos e vermos tudo ao nosso redor através dos nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Já prestou atenção nisso? Como é que você reconhece e identifica tudo ao seu redor? Através desses 5 sentidos. Essa é a nossa programação. Geralmente, quando nós pensamos em despertar a nossa consciência, inconscientemente, nós usamos esses sentidos físicos para buscar o que é de nível consciencial. Presta atenção. Com base nesses sentidos, é impossível despertar algo espiritual porque você está lidando fisicamente com algo que é espiritual. Na verdade, o processo é ao contrário. Para se alcançar expansão mental, nós precisamos utilizar as ferramentas mentais. E quais são elas? As nossas faculdades mentais superiores não são os nossos sentidos físicos. A falta de consciência, de conhecimento sobre essas faculdades é que nos gera tantos dessabores. Os nossos problemas como pobreza, falta de dinheiro, escassez, dificuldade em relacionamentos, carreiras insatisfatórias, entre tantas outras situações, estão atreladas a isso. Em síntese, nós, por ignorância, por falta desse conhecimento, lembra que muita coisa foi oculta, muita coisa nos foi privada, nós não tivemos acesso. Essas informações fazem você buscar o seu caminho de autoconsciência e de expansão de uma forma equivocada. Os nossos 5 sentidos físicos são para lidar com o mundo físico e não com a expansão de consciência nem a nível espiritual. Nós temos um poder indescritível dentro de nós. Todos nós, sem exceção. Mas se você não conhece esses poderes e nem essas ferramentas, você está fadado a uma vida de dificuldade, de desarmonia, de peso, uma sobrevivência. Então, para isso, é preciso buscar. Buscai e obtereis, já disse o mestre. E hoje nós vamos conversar sobre essas faculdades e pouco a pouco no decorrer desse vídeo e de tantos outros que serão colocados aqui, você vai conhecer todas essas ferramentas mentais superiores e vai aprender a lidar com todas elas para você criar a realidade de acordo com os seus sonhos e com os seus desejos. Nós vemos a nossa conta bancária e tiramos uma definição sobre a nossa relação com as finanças, como está a nossa vida financeira de acordo com um extrato de banco. Pegamos um exame quando vamos ao médico e definimos a nossa saúde diante daquele papel, daquele exame, daquele médico. Quando estávamos na escola, tínhamos o chamado boletim, que nos trazia notas designando a qualificação do aluno perante aquele estudo. Nós fomos condicionados a esses boletins. Pegamos esse boletim como referência de vida. Por exemplo, se você tirou uma nota abaixo da média estipulada por esta instituição, por esta escola, como sendo uma regra, para ser inteligente, para ser bem-sucedido na prova, para ter conhecimento e adquirido a sabedoria que aquele ensino te passava, você teria que tirar uma nota relacionada da média para cima. Isso passa a ser um critério de vida para você. Você acaba usando esse boletim
para ser medido diante de inúmeras questões pela visão e pelos critérios alheios. Eu, por exemplo, por muito tempo, decretei que eu era péssima em matemática, pois as minhas notas eram baixas. Eu simplesmente resumi a matemática da vida aos problemas que eram trazidos na escola para eu apresentar a resolução, e eu não conseguia desenvolver aquele raciocínio como eu achava que deveria e como a escola exigia que eu apresentasse o mínimo na nota. Percebe como que as coisas vão andando? Hoje você entende, e eu também, o que não é matemática. No universo, o que não é matemática? Na minha cabecinha, matemática eram as contas exatas, o 2 mais 2, o 4 mais 4, o problema que vinha como 2 maçãs, depois não tinha mais 2, eram 3, aí perdeu uma, quantas ficaram? Aquilo era um emaranhado dentro da minha cabeça. E por muitos anos, mas muitos anos, eu me considerei burra perante a matemática. Medo, pavor. Eu já cheguei a justificar a procrastinação que eu tinha junto à minha escolha de aprender a tocar um instrumento musical, porque eu não conseguia interpretar as partituras, eu não conseguia entender aquilo, porque eu não estudava o suficiente para que aquilo fosse assimilado. E muitas vezes, se o meu professor estiver escutando e vendo esse vídeo, ele vai se lembrar disso. Muitas vezes eu justifiquei. Eu sou péssima em matemática. E aprender a tocar um instrumento musical faz parte. A matemática está ali. Isso depois de 30 anos daquele boletim, aonde eu tirei já notas vermelhas e médias. Nunca alcancei os resultados que os outros alunos considerados inteligentes alcançavam, os bons em matemática. E assim eu fui medindo a minha vida, pelo boletim da escola. Se você pega um exame médico, dependendo da linha médica que você está, eu já passei por isso. Ele vai fazer um mapeamento da sua genética e ele vai ser capaz de apontar todos os pontos supostamente frágeis na sua cara, sem dó nem piedade, porque é a visão de realidade dele. Nós não estamos fadados à nossa genética, mas se você se medir pelos exames, pelos conceitos médicos, apenas dessa forma, quantos médicos existem no mundo? Se você precisa de exames e se você precisa se tratar, se você precisa investigar alguma coisa, como você vai medir isso por uma visão de um profissional e por um laudo? Existem inúmeras e infinitas possibilidades alternativas. Percebe que a gente se acomoda a ser medido pela visão alheia, não importa em que situação? Aquele boletim, aquele exame, aquela conta bancária, aquele extrato, ele só serviu para mostrar para você aonde a sua mente estava naquele momento, naquele período, naquela fase da sua vida. Isso não determina a sua saúde, não determina o seu estado financeiro e não determina a sua inteligência, o tamanho da sua inteligência. Foi apenas uma fase. Você não se desenvolveu bem na prova de matemática. O que tinha por trás quando você fez essa prova? Como era a sua família?
o seu relacionamento com os seus pais, a participação dos seus pais nos seus estudos. Tudo isso envolve o desempenho e o resultado de uma prova na escola. Você teve essas condições, esse aprimoramento, essa base, esse respaldo, isso tudo influencia em um resultado. E eu estou falando de boletim quando éramos crianças, mas existem inúmeras outras formas de você ser medido pela tua nota, né, dentro de uma faculdade, num vestibular. Quantos critérios são exigidos numa prova de vestibular que você nunca mais vai usar aquilo? Para que tudo aquilo? Para você encaixar num quadrado. Para lhe encaixarem num quadrado. Para você fazer de tudo para encaixar num quadrado. Percebe? Então nós vamos conversar sobre essas faculdades, sobre essas ferramentas mentais superiores, que são elas: razão, imaginação, memória, percepção, desejo e intuição. Nos próximos vídeos, nós vamos entender o significado de cada uma delas que está aí em você. E se você não a desenvolveu ou não a conhecia, era só a fase que você se encontrava, porque a partir de agora e desse vídeo, você já sabe que elas existem e já sabe quais são. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a razão e a memória. E eu quero finalizar com vocês hoje uma leitura que me ocorreu pela manhã, abrindo a minha agenda, que eu faço os meus estudos logo cedo, e foi muito sugestivo isso, né? E eu quero compartilhar com vocês, então eu vou ler rapidinho essa história. Qual o tamanho de Deus? Para você ver que tudo é um ponto de referência. Tudo, tudo. Quando você vai falar sobre qualquer coisa na sua vida, na vida do outro, é um ponto de referência. Somos bilhões de consciências com pontos de referência diferentes, que são montados e desenvolvidos de acordo com a sua vivência, com a sua experiência, com o seu desenvolvimento. A história a seguir é muito interessante, mostra que Deus tem em nossas vidas o tamanho e a importância que o deixamos ter. Faça uma reflexão calmamente. Um garoto perguntou ao pai: qual o tamanho de Deus? Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou ao filho: que tamanho tem aquele avião? O menino disse: pequeno, quase não dá para ver. Então o pai levou a criança a um aeroporto e, ao chegar próximo de um avião, perguntou: e agora, qual o tamanho desse avião? O menino respondeu: nossa, pai, é enorme. O pai então lhe disse: assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Qual é o tamanho de Deus para você? Quanto mais perto você está de Deus, maior ele será na sua vida. Lembra que somos partes do todo. Essa concepção, o avião, foi apenas uma simbologia. Não significa que Deus está lá em cima e nós aqui embaixo e vamos nos conectar por um fio mágico. Somos parte de Deus, Ele está em nós e nós estamos nele. Então eu quero deixar para você essa reflexão, deixar esse contexto de vídeo rápido para que você já baixe as suas barreiras. Lembre-se que os sentidos físicos, eles não vão trazer a clareza e o desenvolvimento que você necessita para a expansão da sua consciência. Para isso, você precisa conhecer as ferramentas mentais superiores, que nós vamos abordar passo a passo, cada uma delas, nos próximos vídeos. E vamos começar pela razão e pela memória. Eu vejo cores em vocês. Se você ainda não se inscreveu nesse canal,
Se ressoar com esse conteúdo, faça isso para que as notificações sejam ativadas, para que chegue até você os próximos conteúdos. E se você sentir no seu coração vontade de compartilhar esses assuntos, também compartilhe esse vídeo, para que o YouTube entenda esse movimento que estamos fazendo aqui e esses vídeos possam chegar a mais pessoas. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Gratidão!